Paz do Senhor, irmãos. Mais uma vez eu gostaria de compartilhar uma palavra com os irmãos que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 24. O título é A Parábola do Trigo e do Joio, que diz assim: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhes disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Amém, irmãos? Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo contou essa parábola, seus discípulos eles não compreenderam o que o Senhor Jesus Cristo queria dizer através dessa parábola. Então, depois que o Senhor Jesus Cristo despediu a multidão, e voltou para casa mais tarde, então eles foram até o Senhor Jesus Cristo e pediram a ele que ele desse a eles a explicação desta parábola do joio. Então aqui a partir do versículo 37, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele explica essa parábola, Ele diz assim: o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade, e lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, irmãos? Irmãos, eu não estou aqui para julgar ninguém, para dizer quem é trigo, quem é joio, até mesmo porque a própria palavra de Deus é quem julga a todos, Mas essa parábola ela nos faz refletir sobre a nossa condição, no reino de Deus, sobre o que nós temos sido no reino de Deus. Será que nós temos sido trigo, que representa os filhos do reino, ou será que nós temos sido o joio, que é essa erva ruim, que representa os filhos do maligno? Embora ela se pareça muito com o trigo, mas ela não dá nenhum fruto, Então, igreja, como é que nós vamos saber o que nós temos sido no reino de Deus, Se o trigo ou se o joio, É através das nossas obras, irmãos, que nós sabemos o que nós somos no reino de Deus. Olha só o que diz aqui no versículo 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Então isso quer dizer o quê? Que todos aqueles que cometem escândalos, e iniquidades, essas pessoas são consideradas o joio, no reino de Deus. Então essas pessoas serão lançadas no fogo, ou seja, no inferno. Ali haverá pranto e ranger dos dentes. Então, o que é igreja? O que é escândalo? Escândalo é tudo aquilo que leva uma pessoa a se ofender, se revoltar ou pecar. Isso é escândalo. Iniquidade é não reconhecer igualmente o direito de cada um,
ou seja, uma pessoa que comete iniquidade, ela não é correta com as outras pessoas, né? É uma pessoa perversa. Então, essas pessoas, igreja, que cometem iniquidade, que causam escândalo, essas pessoas são consideradas o joio, né? Elas são consideradas o joio no reino de Deus. Então elas serão lançadas no fogo, ou seja, no inferno, né? Como diz a palavra. Então, irmãos, eu sempre digo, né, que enquanto a palavra de Deus está sendo pregada, Deus ele está nos dando uma oportunidade, ou seja, a misericórdia dele está sobre as nossas vidas, né? Então ele está nos dando uma oportunidade de quê? De ouvir a palavra dele, né? De refletir, né? De meditar na palavra dele, de considerar e de se arrepender também, né? Dos nossos maus caminhos, dos nossos pecados, né? Deixar de praticar o pecado, deixar de causar escândalos, deixar de cometer iniquidades, né? E então assim nós podemos, igreja, ter a nossa vida transformada, ou seja, deixar de ser joio no reino de Deus e passar a ser trigo, né? Então, irmãos, é muito importante, né, que a gente, né, considere a palavra de Deus, que a gente não seja negligente, né, ao que está sendo pregado, a oportunidade que Deus está nos dando hoje, né, porque todos nós, irmãos, temos o livre acesso ao trono de Deus por meio de Jesus Cristo, né? Talvez você até hoje tenha sido joio no reino de Deus, né? Talvez até hoje você tenha mantido simplesmente uma aparência aí de cristão, né? Mas as suas obras, os seus frutos declaram que você é joio, né? E se isso aconteceu, irmãos, hoje Deus, através dessa mensagem, Ele está dando a oportunidade a todos aqueles que quiserem se chegar a Ele através de Jesus Cristo, né, e confessar o seu pecado, se arrepender dos seus maus caminhos, né, se converter e assim deixar de praticar a iniquidade, de causar escândalos e receber a salvação por meio de Jesus Cristo e ter sua vida transformada, ou seja, a partir de agora, né, você que tomou essa decisão, que vai tomar essa decisão, sua vida vai ser transformada, você vai deixar de ser joio, né, no reino de Deus e vai passar a ser trigo, ou seja, né, ser filho do reino, né? Então, que Deus abençoe a todos, né, que essa palavra possa ter falado com você, né, que você possa refletir sobre sua condição no reino de Deus, né, sobre o que você está sendo, se trigo ou se joio, e tomar uma decisão, se for o caso. Que Deus abençoe a todos grandemente em nome de Jesus. Amém.